Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Home Brasil. E no vídeo de hoje estamos trazendo para vocês mais um guia do herói. E o herói que vamos falar hoje é um dos carries mais fortes desse jogo, tier quase S, se não tier S, que é o Malik. E antes de começar esse vídeo, já peço para você se inscrever no canal para você não perder nada que estamos lançando, que vamos lançar futuramente, para você sempre ficar sabendo de todas as novidades que teremos no nosso querido Ronzinho. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Malik é um carry iniciador de força que joga no limite. Ele altera entre dano bruto e sustain pesado com seu W. Ele tem mobilidade agressiva com seu Q, que teleporta para o lugar onde a espada tá, e o seu ultimate, que vira a fight quando bem usado. Ele tem um Fear e a forma Ranged com Splash. Alguns de seus pontos fortes é o Engage ou o Escape com o seu Q, teleporta quando a espada está voando. Ele tem um controle de Chase que aplica o Slow também no seu Q em quem for atingido com a espada. E ele tem dois modos de carry, que é o W na forma azul, que dá mais dano, causa um dano de alto ataque, e ele tem um Life Essence que cura por ataque. Outro ponto forte dele é que ele escala quando está muito machucado. Ele ganha Attack Speed e Magic Armor baseado na porcentagem de vida faltando do seu E. Isso é ultimate forte para fights. Ele causa Fear em área em forma Ranged e tem um ataque Splash muito bom. Alguns de seus pontos fracos é que o seu W na forma azul causa um pequeno dano nele mesmo a cada auto-ataque. E essa ult tem meio que um custo escondido. Ao usar, se você estiver acima de 75% de HP, ela baixa o seu HP para 75% do máximo de vida que você tem. E se você errar o tempo do teleporte do Q, pode se jogar no meio do time inimigo de forma errada e acabar se matando. Vamos começar a falar das habilidades do Malik. Vamos começar pelo Q. O Q do boneco, ele é quando você joga a sua espada em alguma direção. Ele tem esse range e você pode jogar a espada na direção. Olha só. Joguei, causei dano e ela voltou para mim. O dano ele é causado apenas uma vez, independente se seja na ida ou na volta. Ó, vou jogar aqui, ó, e ele vai voltar e causar o dano na volta também no inimigo. E outra coisa do que é que você pode se teleportar aonde ele estiver. É bem forte como teleporte, como para iniciar fights também. E lembrando que o Q também causa um slow, olha só nos minions. Ó, eles ficam mais lentos, claro que aqui não vai dar pra ver, mas ganham um slow absurdo de 20, 30, 40 e 50% do movimento speed por quem a espada passar. Próxima habilidade é o W do boneco. O W dele ele tem dois modos, você pode alterar. Apertando o W, você altera para o modo verde, que é o modo de cura no auto-ataque, Life Steal, e o modo vermelho, né, que a espadinha fica azul, que é o modo de dano de ataque bônus, aonde você se causa um dano de 15 de dano mágico a cada auto-ataque. No modo azul, ó, ele bate, ó, a minha vida cai e o inimigo toma 100 de dano, por exemplo, ó, 97, 102. Se eu alterar para o modo verde, ele causa 82 de dano, porque o dano é normal, não tenho dano de ataque extras, só que eu me curo muito baseado na porcentagem do meu dano de ataque, e também ele tem uma cura fixa. Olha só, vou mostrar para vocês. Perdi um pouco de vida aqui para mostrar para vocês o W, ó, o tanto que eu me curo, ó. 40 de vida, 40 de vida, isso sem item. Olha só o tanto que a minha vida sobe rápido. Então o W nesse modo é muito forte, assim como o W nesse modo, você se causa uma pequena quantidade de dano, que é 15 de dano mágico. É muito pouco dano mágico, mas acaba causando sim esse dano mágico por um bônus de ataque damage um pouco maior. Próxima habilidade dele que vamos falar é o E. Ele é uma passiva, onde você ganha armadura mágica e ataque speed por cada porcentagem de vida perdida. Eu tô com 100% de vida. A minha passiva ela não tá me dando dano bônus nenhum. Agora eu vou perder um pouco de vida aqui pra torre para mostrar pra vocês. Mas antes eu vou mostrar como é que eu tô batendo, ó, porque eu ganho ataque speed e bônus de armadura mágica. De armadura mágica eu tô com 7 de armadura mágica. Beleza. E atacando daquela velocidade. Agora eu vou perder um pouco de vida. A minha passiva ela vai aumentando aqui embaixo. Olha só, 33, 40, 50, 60, ok, perdi uma vida bacana, legal, e agora eu vou bater aqui no inimigo. Minha armadura mágica foi para 8.70 e ó, eu já tô atacando bem mais rápido. Vamos colocar mais pontos e olha só a minha passiva, ela fica muito quebrada e eu tô com 14 de armadura mágica adicional, olha só. E aí eu consigo aumentar a velocidade de ataque. Isso para pro W verde ou pro W vermelho, que é o de dano, ó. Eu vou me curando com W, isso sem item.
tá, pessoal? Sem item. E basicamente o E é isso, uma passiva que dá armadura mágica e ataque speed. E agora vamos pro R do boneco. O R do boneco, ele é uma skill muito boa, mas ele pode ser uma skill 880, tá? No R, ele não tem um custo de mana, mas ele tem um custo de vida. Por exemplo, eu tô com 100% de vida. Se eu vier aqui, vou me jogar lá no meio e ultar, minha vida cai pra 75%, ó. Eu posso até me curar para 100%. E outra coisa da ult, ela causa um Fear. Também ela te dá um bônus de armadura pelos primeiros 6 segundos. Olha só, vou entrar aqui no meio dos minions e voltar. Nos minions não dá Fear, mas se for herói inimigo, ele vai dar Fear nessa área aqui em volta, ó. E também ele tem uma passiva de Splash. Eu dou um auto-ataque, todos os minions em volta estão tomando um ataque Splash também. E o E também é ativado quando você tá ultado, né? Então quanto menos vida você tiver, mais ataque speed e armadura mágica o seu boneco tem. Muito bom, muito completo o kit dele, e a ult dele é uma skill muito importante também pro boneco. Na questão de upar as habilidades com o Malikin, o que você pode estar fazendo? Você pode começar com o W no nível 1, para você conseguir finalizar o minion utilizando o W vermelho, né? Na forma azulzinha que fica a espada, que dá mais dano. E também para você ter um sustain melhor na lane no nível 1. E aí logo em seguida você vai upar o Q nível 2 e o Q de novo nível 3. Por quê? A skill principal que nós vamos upar é o Q, para você ter mais dano no início do game, porque o W não dá tanto dano assim, e o E também ele dá mais ataque speed, o que é bom, mas é melhor lá pro mid e late game. Adicionou o Q, então você vai adicionar um ponto do W aqui, um ponto do Q também, então você vai ficar com 3 pontos no Q, 2 no W, pegou a ult, pegou mais um ponto do Q, aí você vai focar o full W quando der, e depois o full E e pegar a ult sempre que disponível. Então a sequência fica assim: W nível 1, depois full Q, full W, full E e o R quando disponível. Na questão de build para esse boneco aqui, ele tem várias possibilidades, e como o kit dele é um kit bem completo para carries, o que você vai precisar fazer? Você pode basear o seu dano em attack speed, no início, claro, ou basear o seu dano em dano bruto, dano massivo. Itens iniciais para ele é o padrão Iron Bucker, Logger Hatcher e Bling Stone, são os 3 itens padrão, e eu também gosto de começar já o Blood Chalice com esse Crushing Wave, que me dá 3 de força e consequentemente eu ganho 3 de dano por ser o atributo primário do meu herói. Bota, você pode fazer Steam Boots, tá? É a bota que mais indicada para ele, por causa do ataque speed e também no bônus de força que ela te dá, que são 10 de força, 60 de movimento speed, 20 de ataque speed. Então é uma bota muito boa. Você pode fazer outra, como por exemplo Coast Masters, mas não é tão indicado para ele acaba perdendo um pouco de ataque speed, consequentemente pro kit dele pode atrapalhar um pouquinho em questão de dano, DPS, né? Ok, terminou. Thundercloud é o item meio que core para ele não tem item core exato, porque ele é, como eu falei, ele é um carry bem completo. E aí fez esse aqui, o Thundercloud, você já tá com muito poderoso, você tá muito forte, você já pode pular no meio da galera, teleportar, dar o R, que você vai sair soltando vários raios neles, né? Então, muito forte Thundercloud pra ele. Lá você pode fazer o Blood Chalice para não ficar sem mana no meio da trocação, quando você precisar usar o seu Q. Ele não precisa fazer Power Supply se você não quiser. Eu indico fazer um Magic Vestments, mesmo que não tenha tanto dano mágico no outro time, só pra ele te dar 5 de armadura durante a partida. Provavelmente você não vai chegar a fechar nenhum item com Magic Vestments, mas ele é muito forte, te ajuda muito durante a partida. Aqui seria meio que o mid game. Agora nós vamos para os itens do mid pro late game já. Beleza, você pode já terminar o Thundercloud fazendo o Hyper Crawl. Terminou aqui, é uma opção. Você também pode fazer Symbol of Rage, e primeiro no mid game você já faz o Insper Helm. Deixa eu vender esses aqui. Você faz o Insper Helm, porque você ganha um regen de vida. Então é muito importante esse item aqui para você poder terminar o Symbol of Rage. E o Symbol of Rage, quando você ativa, você ganha 175% de Life Steal, e sem ele ativar, o passivo dele é 25% de Life Steal no seu auto-ataque. Então é um item muito forte, você vai terminar ele. Esses dois itens aqui são muito importantes. Como eu falei, ele não tem exatamente uma build correta ou um item exatamente core para ele. Ele tem várias opções de itens. O que mais você pode fazer? Igual eu falei, você pode partir para um pouco mais um ataque speed primeiro, ou um dano massivo primeiro. Como você já tem o Hyper Crawl, você já tem um ataque speed ok. O Demonic seria para você ter armadura e mais ataque speed, que ele dá 30 de ataque speed, 10 de armadura. Ou você pode partir para o Savage Mace ou um crítico, que é o Rift Shard. Aí vai ficar mais ao seu critério. Mas vamos supor que você não precise de um dano bruto por agora. Então eu vou fazer o Demonic. Fiz o Demonic. Vou vender esse Blood Chalice, porque aqui nós já estamos entrando pro late game. E vou vender esse Magic Vestment. E aqui seriam itens situacionais mais. Aqui, digamos que eu parti para um build
build mais voltada pro ataque speed do que uma build voltada para dano bruto, dano físico. Você pode fazer itens de defesa, como por exemplo no Stone, ou até mesmo o Shuriken Head, que é onde você fica imune 7 segundos e aí você consegue bater em todo mundo. Inclusive o Shuriken Head pode ser feito como segundo ou terceiro item dependendo da partida. Você pode fazer ele antes do Symbol of Rage e antes de terminar o Hyper Claw, depois você tiver somente o Thunder Claw, porque às vezes o time inimigo tem muito dano mágico e você não consegue bater sem o Shuriken Head, porque é muito dano mágico, te stunam toda hora. Então o Shuriken Head pode ser feito antes e provavelmente na maioria dos casos vai ser feito antes. Aqui eu tô com a build já completa, digamos assim, né? Aqui eu já tô batendo muito, só que é uma build voltada mais pro ataque speed. Aqui eu não tenho nenhum dano bruto para poder causar nos inimigos. Vamos supor que eu não fizesse a Demonic e eu queria um dano bruto. Você pode fazer tanto um crítico, ou quanto uma Savage Mace, ou quanto uma Wing Bow, ou quanto uma Geomancer Bane, tá? Você pode estar escolhendo. Se você quiser ficar um pouco mais tanque, tancar mais e dar um pouco menos de dano, você pode fazer um Behemoth Hearth, que aí você entra no meio de todo mundo, vai ter 4.000 de vida, muito difícil a galera te matar. Você pode fazer um Harkon Blade também, você vai causar dano mágico no seu auto-ataque, então é muito legal. E você também diminui a armadura mágica do inimigo em 4, então o Harkon Blade é muito bom. Se você quiser, você também pode fazer um invisível, é um item aí opcional, geralmente não se faz invisível com ele, por causa do seu teleporte no Q, que é muito mais forte do que o invisível. Outra build que a galera também faz é fazer insanitários para ele, tá? Insanitários como o primeiro item aqui, antes mesmo do Hyper Claw, ou logo depois do Thunder Claw, somente o primeiro item, onde você entra, né? Dá TP, ativa o Insanitários e começa a bater na galera e se curar com o seu W. A Insanitários, olha só, ela vai causando um dano por segundo no seu próprio herói. Então você tem que ativar e desativar a Insanitário, tá? Mas ela dá um dano pro seu herói absurdo e muito atributo de força quando ela tá ativa. Tem uma galera que faz essa build aí pra ele, que inclusive é bem forte também. No mais, pra esse boneco aqui, ele não tem tantas variedades. Seriam mais builds pra você bater mesmo de alto ataque. Não tem tanta questão pra você tirar armadura, como por exemplo, uma Shield Breaker pra ele é boa, só que não é tão necessário quanto esses outros itens aqui, porque o kit dele já é muito completo, e aí você provavelmente vai precisar itemizar somente dano bruto mesmo, por causa do ataque em área do seu R. Outro item que você pode fazer, mas não é tão comum ver a galera fazendo, é o Barbed Armor, porque às vezes você tá sendo muito focado por danos físicos também, e aí você consegue ativar enquanto você continua batendo na galera com o seu ult, né? Pode ser feito a Barbed Armor. E você também pode estar fazendo a Savage Mace, que ela é o counter do Wing Ball. Se o carry de lá tiver o Wing Ball, que é esse item aqui, tem a mecânica de evasão, onde você pode errar um auto-ataque nele, você pode estar fazendo a Wing Ball para counterar ele. Outro item também é uma Geomancer Bane, que você pode estar fazendo para ele. É um item muito bom, você entra lá no meio, ulta, ativa ela e começa a bater ali em todo mundo. Você acaba que tira um pouco do foco de você, porque eles não vão saber de imediato qual que é o correto para eles baterem, tá? Olha só, fica muito forte esse boneco de Geomancer Bane. E fica bacana também de jogar, beleza? No mais, builds para ele não tem tantas variedades. As builds dele são essas as principais, claro, mas você pode testar aí, fazer várias builds. Staff para ele não compensa. Deixa eu até mostrar para vocês o que ela faz. Fiz Staff e o cooldown só é reduzido da ult para 14 segundos, ou seja, você vai ficar ultado toda hora. Olha só, ultei e aí a minha ult termina em 27, só que em 10 segundos eu já tenho a ult de novo. Então não sei se compensa tanto assim uma Staff para ele. Talvez compense o seu time dar uma Staff para você, ao invés de você comprar uma Staff. No early game, tente jogar limpo com o boneco, ou seja, farmar e dar rarazo usando Q com slow para reposicionamento, sem se jogar arriscando muito. Use o Life Essence, que é o seu W verde, para aguentar a lane e trocar com segurança. Troque para Enchanted só quando enxergar kill, ou até mesmo quando você quiser finalizar o minion. Abuse do detalhe, dá para mudar o modo do W no meio do voo, ótimo para pegar dano extra no Enchantress ou a cura por alvo no W conforme a situação. Já no mid game, seu pick-off clássico é o Q, o teleporte agressivo, o modo certo de entrar e a trocação. Em briga pequena, tente lutar com HP meio baixo, sem ser suicida, porque sua passiva cresce quando você está ferido. Não ult no automático, se você estiver full HP, seu R vai te cortar para 75% e pode te deixar em range de burst. Já no late game, use seu R para iniciar a fights normalmente, ou para virar fights quando alguém cola em você. Na forma do R, seu trabalho é bater de longe com splash e espalhar o dano, não necessariamente entrar no meio da galera, então tome muito cuidado.
Bom, na questão de combo com ele não tem tanto segredo assim, tá? Vai depender muito dos itens que você tem também. Combo somente com as habilidades, o que você pode estar fazendo. O clássico dele, né, é você entrar com Q, se teleportar, bater, se for o caso da situação, ou até mesmo você entrar com Q, se teleportar e já ultar e começar a bater na galera. A questão desse boneco vai ser mais o timing de você entrar. Outra coisa que você pode estar fazendo em questão de combos, né, entre aspas, é você ficar baitando, né, levando um pouco de dano. Olha só, o boneco tá com um pouco de dano. Você vai baitando, batendo, tomando um dano, e aí você ulta no meio da galera e começa a bater com W verde para recuperar a vida e conseguir virar a fight para vocês. E como eu falei, dependendo dos itens também, né, o combo desse boneco ele vai mudar um pouco. Por exemplo, aqui comigo eu tenho uma Insanitários e uma Geomancer Bane. Então como que seria o combo? Eu ativo a Insanitários, dou o Q, teleporto e dou R e bato na galera. E aí terminei de bater, eu desativo a Insanitários. Ou então você entra, tá, ulta, Geomancer Bane e começa também a bater na galera. Também tem esse combo. E lembrando que quando você tiver low, você tem que ativar a Symbol of Rage para você ganhar uma cura absurda. Você recupera a sua vida inteira em 3 segundos com 3, 4 auto-ataques no máximo. Então a questão desse boneco não é tanto assim o combo, mas a forma com que você vai entrar e vai conseguir jogar contra os inimigos. Só mais uma questão para finalizar aqui. Nem sempre você vai usar o seu R para você entrar no meio de todo mundo para poder ultar e aplicar o Fear. Às vezes, se eles tiverem muito dano físico, como Pandemonium ou até mesmo Deadwood, que são heróis que dão dano físico, a sua Shuriken Head, que é um item que provavelmente você vai fazer na maioria das partidas, não vai ter tanto efeito. Então eles podem te parar no meio da galera, mesmo com você entrando e aplicando Fear. Então em certos momentos você vai ter que ultar longe dos caras e bater ranged para não se expor muito e ser explodido no meio de todo mundo, caso você se teleporte com o Q, tá? Então vai depender muito da situação esse boneco aqui. Lembre-se que o seu E, ele aumenta o seu ataque speed. Então às vezes você vai estar com metade da vida, 70% da vida, pode ser bom em certas situações. Um dos erros comuns que a galera comete bastante é deixar o seu W sempre ativado no modo de dano. Você não vai ganhar aquele life steal que você tanto precisa para virar a fight, e você pode acabar morrendo mais rápido do que o esperado, ou até mesmo tomando um burst. Outro erro comum é lutar com HP cheio e perder vida de graça, entre aspas, e ela vai cair para 75%. Então sempre que for ultar, caso não seja uma iniciação, deixe sua vida sempre cair um pouquinho para você ter o maior aproveitamento da sua ult. Teleportar no Q sem enxergar visão ou posicionamento e se jogar no 1 contra 5 sem ter a força suficiente para matar todo mundo. Isso pode te matar e até mesmo fazer você perder a partida. Não se esqueça que o Life Essence não cura você em estruturas. E insistir em dive torre achando que vai tancar na cura pode ser um erro fatal. E é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo que vamos estar soltando aqui. Temos guias do herói toda semana, então se inscreva aí, ativa o sininho e também deixa nos comentários qual o próximo boneco você quer ver nesse guia aqui, e vamos estar trazendo para vocês o mais rápido possível. Sem mais enrolação, valeu e até a próxima.